Olá! Deixa um recadinho aqui pra mim se você ama livros. Eu sou apaixonada por livros e antes do Lucas nascer, ele já tá com quase 7 anos, eu já tinha uma biblioteca cheia de livros em inglês pra ele. Livros da minha época de dar aula. A Serena, então, herdou todos esses livros e ainda ganhou alguns outros mais. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo dos livros e como contar uma história para crianças pequenas, fica aqui e assiste esse vídeo até o final. Então vamos lá. Livros, eu amo livros. Tem algumas coleções que nós somos aqui em casa apaixonados. Os livros da Julia Donaldson, Gruffalo's Child, The Room on the Broom e muitos outros. Assim como o Lucas também ama a coleção do Pete the Cat. Estou até com um dos livros aqui. A Serena ainda não tem uma preferência por coleções, mas ela adora livros. E a gente sempre tem aqui em casa livros por todos os lugares. Livros na sala, livros nos quartos dele. E aí quando a gente vê, tem livros, né, por outras partes da casa. Não sei como é que é aí. Mas eu adoro livros e conto histórias para os meus filhos desde que eles eram muito pequenos. Na verdade, a primeira vez que eu contei história para o Lucas, ele tinha 3 dias de vida. É isso aí. Muita gente me pergunta, mas você está contando história para um bebê? Vale a pena contar história para um bebê? Se você está fazendo criação bilíngue, contar histórias é um ótimo momento para ajudar a dar esse insumo, a propiciar esse contato com a língua para as crianças, mesmo que tenha 3 anos. E falar em inglês, por exemplo, é diferente do ler em inglês. Então, a nossa fala, o jeito que ela vai, né, soando para a criança é diferente quando a gente está conversando e quando a gente está lendo um livro. Quando o neném é bem pequenininho, óbvio que o neném não interage. Pode ser até que o neném pegue no sono, pode ser que o neném tente pegar o livro da sua mão, e isso é tudo normal, isso faz parte. Pode ser que você perceba até que o neném não está gostando mais tanto, está começando a ficar agitado, e tu resolva parar a história mesmo sem ter terminado de contá-la. E isso tá tudo certo também. Pense pelo copo meio cheio e não meio vazio. Se você conseguiu contar algumas páginas da história para a criança, se a criança pôde ouvir essa língua-alvo, né, sendo falada, já é muito legal. Sem falar que isso vai preparando a criança, né? A criança só vai gostar de brincar com livros, manusear livros e ouvir histórias se ela estiver acostumada a isso, né? Então é muito mais fácil a gente apresentar um livro para um bebê e deixando ele sendo apresentado seguidamente até crescer, do que do nada, com uma criança de 3, 4 anos, a gente resolver sentar e contar uma história para eles. Então é muito mais desafiador. Então comece cedo. Dúvidas. Vale a pena contar, então, mesmo que a criança não fale ainda, que seja um neném recém-nascido? Super vale. Lembre, né, que a criança está ouvindo essa língua-alvo, então isso é muito positivo. Segundo, para você, mamãe, papai, cuidador, teacher, quem for que estiver assistindo esse vídeo, é um momento da gente aprender coisas diferentes, porque sempre tem uma palavra, uma expressão, uma frase que é nova e que a gente não conhecia, então também é legal. Também é bacana porque muitas vezes a gente vai ler alguma frase, uma expressão que no dia a dia a gente não usaria e a criança está tendo acesso a essa informação, então super vale a pena. Isso faz parte do letramento também. Crianças que são apresentadas a livros mais cedo, elas vão se tornando mais acostumadas com o livro e isso tem um impacto super bacana depois na escola e na alfabetização. Mas então, eu separei aqui alguns livros pensando mais nas crianças pequenininhas. Então, quem conhece esses tipos de livros aqui que a gente chama de indestructible, né? São livros que não dão para destruir. Então, eu posso pegar o livro aqui, ó, e tentar rasgar na frente de vocês. Ele não rasga, tá? Ele pode ser molhado, a criança pode botar na boca, então é um livro bem legal. Esse é um livro que, olha só, vê se vocês conseguem ver. Ele não tem frases, ele não tem nada. Eu tenho ali, ó, take a bath. Não tem uma historinha. Eu viro a página do Take a Bath e vai ter Brush Teeth. Ou seja, não é uma história que é contada, né? Não tem uma narrativa essa história. Então, se você é uma família que daqui a pouco não tem muito conhecimento da língua inglesa, eu tô falando aqui do inglês, mas pode ser para qualquer língua, tudo bem, né? Tu vai lá e diz, oh, take a bath, a baby, soap, shampoo, a toy boat. Pode ir só falando os objetos. Tudo bem, né? Agora, se você já tem um pouco mais de fluência, você pode dizer, wow, look at this baby. This baby is taking a bath. Is it a boy or a girl? I think it's a girl. Look at her pigtails.
Oh, she's taking a bath. She's playing with a toy. What toy is this? Is this a monkey? Oh, no, it's not a monkey. Is it a duck? Oh, yes, it's a duck. Quack, quack, quack. Fazer os sons para as crianças é super importante. E vocês sabiam que quando as crianças começam a imitar os sons dos animais, isso conta como uma palavra? Então fica a dica. Então, o quanto que dá para explorar dessa história depende do quão fluente, do quão competente você é nessa língua. Se a criança estiver no banho na hora que você está contando essa história, vocês podem relacionar os objetos que aparecem na história com os objetos que tem na banheira ou no chuveiro dessa criança. Ou seja, dá para explorar bastante. Tem aqui um momento que está lendo uma historinha e no final, ó, kiss goodnight. Então tem mommy, daddy and baby kiss goodnight. E aí eu sempre dizia, oh, look at the moon is shining. The sun is sleeping now. O sol está dormindo e a lua aqui está brilhando. Look at the stars. How many stars can you see? 1, 2, 3. Ai, Aline, mas o bebê não conta ainda. Não tem problema. Tu pode ir contando e mostrando 1, 2, 3. A gente não pode subestimar a capacidade das crianças e a gente pode sempre explorar e ir além. Esse é um tipo de história. Tem essa história aqui que a Serena também adora, que é o Peekaboo Morning. E é aquela brincadeira de peekaboo, né? Que é o de esconder. E aqui a brincadeira é bem para criança mesmo. Ó. Peekaboo, I see my mommy. Peekaboo, I see my daddy. E assim vai indo, brincando com todas as crianças. Então imagina contar uma história de peekaboo e mostrando as pessoas que estão aparecendo ali. Aparece o cachorro, aparece a vovó. E depois brincar em casa. Então, peekaboo, mommy's here, né? Peekaboo, where is daddy? Onde é que tá o papai? E assim vai indo. Então, os livros, eles vão nos impulsionando a trazer outras coisas, a brincar, a interagir com as crianças de outras formas. Essa aqui é uma outra história muito legal do Eric Carle, que também é uma coleção que a gente ama, do Hungry Caterpillar, né? The Boy Who Painted a Blue Horse, eu adoro. E tem essa aqui, From Head to Toe, que é um pouquinho mais estruturado. Então, ali tem, ó, I am a penguin, né? I am a penguin. And I turn my head. Can you do it? E aí a criança vai lá e diz, I can do it. Aparece um outro animal. I am a giraffe. Ó. And I bend my neck. I bend my neck. No nosso dia a dia, quantas vezes será que a gente usaria a palavra bend? Eu fui prof de inglês durante muitos anos. Tá aí um verbo que não era muito aprendido pelas pessoas, né? E aqui tem I bend, né, my neck. Can you do it? E aí vai lá o menino e I can do it. E aí a gente vai explorando. Se a criança não leu até o final, não quis, né, continuar, tá tudo bem, para. Muitas vezes a gente pode pegar o livro e só deixar ela manuseando esse livro, né? Se tornando próxima, né? Getting acquainted, né? Se conhecendo, interagindo, vendo como é que o livro funciona. É muito bacana de ver as crianças que são introduzidas à leitura desde muito cedo. Uma das primeiras coisas que as crianças percebem, eu não sei se vocês já viram isso nos filhos de vocês, mas eu lembro do dia que o Lucas fez isso, é quando a criança abre o livro e ela olha primeiro para a página esquerda e depois ela olha para a página direita. E isso é fascinante, porque mostra que a criança já entendeu que em português, em inglês, em outros idiomas, né, que são semelhantes, a leitura é da esquerda para a direita. Olha só, e a gente não precisa ensinar isso a elas. Elas percebem pela nossa leitura. Então é bacana também quando a gente vai ler um livro, mesmo que seja para crianças bem pequenininhas, e colocando um dedo, ó. I am a penguin. E eu faço isso muito com o Lucas agora, que é mais velho, que está se alfabetizando nas duas línguas, para ele ver realmente a palavra que eu estou falando e a forma escrita dessa palavra, né? E um livro que foi lido, por exemplo, para ele bem pequenininho, tem um outro sentido quando ele está mais velho, porque ele pode ler, ele pode explorar, eu posso fazer outras perguntas. Eu amo livros, já disse isso para vocês. E vale super a pena ter livros em casa, explorar os livros com as crianças pequenas. A Serena ama livros e isso a gente não tira nunca mais deles, né? Essa paixão pela leitura, por manusear os livros, pela chegada de um livro novo,
por encomendar um novo livro daquela coleção. Então, assim, vale super a pena. Eu tenho experiência com os 2 pequenos aqui e eu lia muito livros também na escola quando eu trabalhava com crianças pequenas. Me conta aqui se você já lê livros para os seus filhos, ou se você é teacher, se você conta histórias para os seus pequenos, que são bem pequenos também, né? 2 anos, 1 ano, meses, quem trabalha com berçário. Pode contar histórias no berçário. Então, assim, quero saber um pouquinho mais de você. E se você gostou desse vídeo hoje, não esqueça de se inscrever no canal. E se você é novo aqui, clica nesse link que eu vou deixar aqui para vocês, que tem uma aula gratuita para você que quer saber um pouquinho mais sobre criação bilíngue. Eu espero vocês no próximo vídeo.